Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre 3 mulheres da literatura brasileira adaptadas para minissérie. Bom, como eu não soube classificar essas minisséries numa ordem de melhor para pior ou de pior para melhor, eu vou, na verdade, falar na ordem cronológica em que elas foram exibidas na televisão, tá certo? Porém, eu tenho uma delas que é a minha predileta e eu vou falar pra vocês depois qual é. Vocês sabiam que o Nelson Rodrigues, famoso pelos contos, pelas peças teatrais, já escreveu um romance também? Pois é, o romance é Asfalto Selvagem, que na verdade foram 2 volumes. Ele primeiro escreveu o primeiro, depois o segundo, e depois, mais tarde, uniram essas 2 histórias e fizeram um livro só. Mas para quem nunca ouviu falar em Asfalto Selvagem, aí vai o subtítulo para que vocês possam se sintonizar melhor. Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Exatamente. A minissérie que foi com a Cláudia Raia e com a Alessandra Negrini no papel de Engraçadinha. Ela mais jovem e a Cláudia Raia mais velha. A minissérie foi exibida em 1995 com as 2 obras, os 2 volumes de Asfalto Selvagem incluídas. Então aqui a gente tem não só a primeira fase da história, como 20 anos depois também, Engraçadinha mais velha. A história começa em Vitória, Espírito Santo, na década de 40, onde a Engraçadinha está prometida, está noiva do Zósimo, que é um homem que ela odeia, e que ele vive suando nas mãos o tempo todo. O Zósimo venera a Engraçadinha e vive aos pés dela, fazendo tudo que ela quer e perdoando tudo que ela possa fazer contra ele. Só que ela só quer mesmo saber do primo dela, o Silvio, que tá já prometido para a prima e melhor amiga dela, Letícia. O que ninguém sabe até então é que a Letícia, que vai se casar com o Silvio, é completamente apaixonada pela Engraçadinha. Se eu tiver que me casar com o Silvio, eu deixarei que tu sejas amante dele. E sabe por quê? Por quê? Tirando o Zósimo, porque o pobre coitado, ninguém gosta dele, forma-se um triângulo amoroso entre a Engraçadinha, a Letícia e o Silvio. E a partir desse triângulo amoroso é que a gente vai ver que a história só vai desencadeando em tragédia em cima de tragédia. O tempo passa e a história pula 20 anos. E a gente vai ver uma Engraçadinha 20 anos mais velha, muito diferente da Engraçadinha que ela era quando jovem. E aí vai acontecer uma série de coisas que eu não posso contar, senão vai ser muito spoiler. A Alessandra Negrini, no papel de Engraçadinha jovem, eternizou. Ela ficou conhecida por muito tempo como a verdadeira Engraçadinha. E isso, claro, a gente não vai tirar o mérito da Cláudia Raia, que fez uma Engraçadinha bem diferente, porque o papel exigia essa diferença, 20 anos mais velha, com uma outra forma de pensar, com uma outra forma de lidar com as coisas, e que também ela arrasou no papel. Cláudia Raia. A próxima minissérie que eu vou mostrar pra vocês é a minha minissérie predileta de todos os tempos. Hilda Furacão. Ela foi exibida em 1998 e foi uma adaptação de um livro do Roberto Drummond, que foi publicado em 91, adaptado pela Glória Pérez. A Hilda foi criada feito um bibelozinho e foi criada para casar. Ela era da alta sociedade mineira. Ela venceu o concurso como garota do Maio Dourado no Minas Tênis, que era o clube da alta sociedade da época de Minas Gerais, Belo Horizonte. E, enfim, ela sempre fazia muito sucesso pela beleza dela e por ela ser também uma mulher que não discriminava os outros. Então, por exemplo, quando tinha um baile onde todos os homens queriam dançar com ela e iam em cima dela, e quando tinha algum mais feio, alguma coisa que pedia para dançar com ela de uma forma mais humilde, mais retraída, ela acabava dançando com esse mais feio. Porque ela dizia que os feios também tinham coração. E de que, enfim, tinha muita discriminação, eles sofriam muito e ela queria dar essa oportunidade deles dançarem com ela pelo menos uma vezinha. Ela acaba ficando noiva do Juca, que era um rapaz da alta sociedade da época, de boa família,
né, de boa reputação. E logo depois dela noivar com ele, já foi marcada a data do casamento bem rapidamente. Então ela não estava tendo muito tempo de pensar em nada naquela época. Só que depois desse noivado até o dia do casamento, que foi um período bem curto, ela ficou com diversos questionamentos na cabeça, se era isso mesmo que ela queria, se ela realmente gostava do Juca, se o Juca gostava mesmo dela, o que estava acontecendo, porque até então ela tinha pensado muito no vestido, na aliança, na festa, no bolo, em tudo, menos neles dois. No dia do casamento, quando o noivo já tá lá esperando por ela no altar, ela manda chamar o noivo, eles têm uma discussão e ela acaba decidindo não se casar mais com ele. Acontece um escândalo lá, o noivo some e a Hilda, depois de tudo isso, escutou um telefonema da mãe tentando justificar para a sociedade o que tinha acontecido, dizendo que a Hilda estava louca e que eles já tinham chamado o doutor e, em último caso, deveriam internar a menina. Gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando da década de 50, tá? Onde a sociedade moldava as pessoas, onde a sociedade era uma grande preocupação para a cabeça de qualquer família. Certo? Se você era excluído da sociedade, a sua vida praticamente terminava ali e você tinha que mudar de cidade para algum outro lugar onde você não tivesse má fama. A Hilda acaba pegando um táxi, fica rodando por Belo Horizonte inteira, isso até de noite, até que uma hora ela vai parar na rua Guaicurus, que era onde ficava a zona boêmia de Belo Horizonte, ou seja, onde trabalhavam as prostitutas, onde tinham os dancings, onde tinham motéis, e ela acaba descendo lá. Por livre e espontânea vontade, paga o táxi com o anel de noivado dela e lá ela se hospeda no maravilhoso hotel. A Zona Boêmia era considerada a usina do pecado e a partir do momento em que ela se hospeda no maravilhoso hotel e a sociedade descobre isso e vai parar em todos os jornais que uma menina de 18 anos da sociedade mineira vai parar nesse hotel, a família passa a ser julgada por conta disso. Lá, a Hilda passa a atender clientes e se tornando a prostituta mais famosa de Minas Gerais. A partir daí, a Hilda vai sempre procurar defender o seu espaço e o espaço de todas as profissionais que trabalham na Zona Boêmia e a começar a brigar frente a frente com a sociedade mineira, inclusive com pessoas que ela conhecia e com pessoas que eram amigas da família dela. Então vocês imaginam onde é que essa briga vai parar. A próxima minissérie que eu vou trazer aqui para vocês é Presença de Anitta, que foi exibida em 2001 pela Rede Globo e foi uma adaptação do livro homônimo do Mário Donato, que foi publicado em 1948. Sedução, traição, desespero, tragédia, uma família destruída. E a responsável por tudo está aqui. Você não vai resistir à presença de Anitta. A Anitta é uma jovem que foi iniciada sexualmente muito cedo, ainda na infância, por um artista francês. Ela vive fora da realidade completamente e ela é fascinada por uma história de pacto de morte. Um belo dia ela conhece um homem de aproximadamente 40 anos que tem uma esposa, ele é casado, e 2 filhos. Só que ele é um homem completamente insatisfeito com a vida dele. E ambos vão se envolver, vão ter uma paixão tórrida, doentia e vão acabar se envolvendo numa tragédia por conta das coisas entre eles não serem exatamente como foram planejadas. Apesar dessas obras, dessas 3 obras serem vendidas por conta de um teor sexual, principalmente, elas na verdade têm uma crítica muito importante. Cada uma delas tem uma crítica diferente. Em resumo, Engraçadinha fala sobre as escolhas que você faz e sobre as consequências delas. E o do Furacão fala sobre uma sociedade que fica tentando moldar o ser humano. E Presença de Anitta aborda a loucura e a insatisfação com a própria vida. Bom, me digam aí, como são obras um pouco antigas, eu queria saber de vocês se vocês já viram ou se vocês já leram um desses livros, se vocês gostaram. Porque eu realmente sou encantado, fascinado por essas obras, principalmente por Hilda Furacão, que é a minha predileta. E as minisséries, vocês já assistiram alguma? Comenta aqui embaixo aos que vocês assistiram pra gente poder conversar um pouquinho sobre, tá bom? Um grande beijo, gente, até a próxima e tchau, tchau.